A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova, boa tarde a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM, ao qual eu peço a sua permissão para entrar aí no seu lar, no meio da sua família, com essa programação abençoada que é o programa Momento do Presidiário. Eu peço a compreensão dos foliões, que estavam ouvindo o carnaval, curtindo o carnaval através da Caiçara FM. Mas nós tiramos essa hora de programa para meditarmos, na presença de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas, E estamos aqui para buscar Ele, orar a Ele, para que tudo venha correr bem na vida de vocês, foliões, Porque um dia eu também tive nesse meio, mas hoje eu sei, aliás, há 20 anos que eu sei que era uma alegria passageira, porque o vazio não saía, não me deixava, Só o Senhor Jesus preencheu todo o vazio que havia em mim, Então, mas não julgo a vocês que estão aí brincando, só peço a sua compreensão, porque vamos ficar essa 1 hora aqui, levando a palavra de Deus através da Rádio Caiçara FM. Às 2h30 voltaremos na programação normal para você, folião, tá bom? Vocês foliões. Para darmos início ao programa Momento do Presidiário, eu sou Cláudio Damasceno e vamos dar início à programação do programa Momento do Presidiário através da Rádio Caiçara FM. Vou deixar aqui o louvor, que é tema do programa. Daqui a pouco eu retorno para dar continuidade a essa programação. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta. Quero aqui deixar uma boa tarde para o Asileudo Monteiro, ao Benedito Silva, a Silva Helena, ao Paulo Roberto e ao Josimar Pereira. São pessoas que estão nos acompanhando aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Também quero deixar uma boa tarde para a dona Ivonilde, que está me mandando aqui um áudio aqui através do WhatsApp. Não vou poder ouvir porque o aparelho está transmitindo só no final da programação, tá bom? Mas boa tarde para a senhora e que Deus abençoe a vida da senhora e a família da senhora, em nome do Senhor Jesus. Que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. Hoje, 11 de fevereiro de 2024, Na tarde de ontem, Deus nos abençoou, com a chuva de bênçãos, aqui na cidade de Morada Nova e em algumas localidades e algumas cidades circunvizinhas. Deus é maravilhoso, Deus tem sempre uma bondade, sempre bondoso para conosco, embora
nem mereçamos, né? Porque nós, seres humanos, não merecemos nada de Deus, a realidade é essa. Mas Deus sempre nos abençoando com as suas bênçãos, né? Quero deixar uma boa tarde aqui também para Dicas e Cia, que entrou aqui através do Instagram. A Eliane 1006 também entrou aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, a vida de todo o povo querido ali da linha base de cima, onde logo mais às 4 horas da tarde nós teremos o núcleo de oração ali na linha base de cima, vizinho ao comércio do Ieldo, em frente ao comércio do Ieldo, a qual eu convido a você da linha base de cima para se fazer presente nessa tarde abençoada, onde Deus vai estar ministrando a palavra dele através do servo naquele lugar, tá bom? Que seja você meu convidado especial. Eu vou deixar um relato aqui de um momento especial que aconteceu no domingo passado, dia 4, que foi a consagração do grupo da UNP aqui da cidade de Morada Nova. Também quero deixar uma boa tarde ao Clautemi Damasceno, meu irmão, né, que mora ali na Filipa de Cima, a todo o povo querido daquela localidade, ao Samuel, a Luana, todo o povo de Deus daquela localidade, aos irmãos em Cristo da igreja, não sei se é a Igreja de Cristo ou é a Igreja Quadrangular, ali da Filipa de Cima. A consagração de um servo de Deus possui inúmeros significados, dentre eles a aprovação do Senhor para com o servo. No mês de fevereiro, mais precisamente no dia 4, aconteceu em todo o país a consagração dos voluntários da Universal nos presídios. Uma cerimônia muito importante, em que os voluntários receberam do altar a unção e direção para que muitas almas sejam alcançadas em 2024. Para mim foi um renovo, né? Além do renovo para aqueles que têm o Espírito Santo, eu acredito que muitos dos que também vieram buscar saíram batizados. É prazeroso a gente ver os frutos do trabalho, né? Nós ouvimos testemunho lá, assim como o meu, de pessoas que já estiveram no mundo do crime e hoje têm a oportunidade de ter o próprio Deus dentro de si. Muitos deles são obreiros, outros não são obreiros, são membros como vocês. Aqui nós temos advogados, aqui nós temos pessoas profissionais que prestam atenção, além da atenção espiritual, também prestam atenção do seu profissionalismo, fazem a sua oferta, ajudando essas pessoas com aquilo que elas podem aconselhar de um ponto de vista da fé. Porque as pessoas muitas vezes elas optam pelo crime. Primeiro tem o diabo, que já atrapalha, coloca o pensamento, a mente criminosa desde criança. Você viu como é que ele começou? Viu os traficantes e pensou, eu quero isso para mim. Quer dizer, em vez de olhar o bom exemplo, já olha o mau exemplo. Então tem o diabo para atrapalhar. E tem todas as condições sociais que impedem a pessoa de ter uma vida, de se firmar nos seus próprios pés, longe do crime. Então aí entra o papel da fé para repreender o mal e também para mostrar para a pessoa que ela pode. Esse é o trabalho da UNP. O trabalho da Universal nos presídios alcança os presidiários em todo o Brasil e muitos estão nos assistindo agora. Eu quero mandar um abraço para vocês que estão nos assistindo aí dentro do presídio agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Olha, é sempre importante, né, a gente ser consagrado, que é como se Deus estivesse nos fortalecendo para esse trabalho que é muito importante dentro dos presídios, porque a gente se consagra, a gente fica mais forte, né? Deus dá capacidade para a gente fazer cada vez mais melhor lá dentro do presídio. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pelas vidas destes voluntários, tantos os que estão aqui, quanto os que estão espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, meu Pai, que têm oferecido de suas vidas para estar lá junto com os presos. Senhor, o Senhor foi preso, o Senhor passou pela prisão, como muitos dos profetas, muitos dos apóstolos. O Senhor sabe o que é estar preso, por isso o Senhor não se esqueceu dos presos. Eu oro, meu Deus, que o Senhor abençoe esses voluntários, ajude-os, blindando-os espiritualmente, dando a eles consciência para eles cuidarem da vida espiritual, para que eles não se percam. Enquanto salvam a outros, não percam a própria vida, a própria salvação. Universal nos presídios.
levando a verdadeira liberdade através da palavra de Deus. Esses foram alguns momentos da consagração do grupo da UNP em todo o Brasil, acontecido no domingo passado, dia 4 de fevereiro. Né? É um momento especial para o voluntário, para o coordenador. Por quê? Porque é Deus ungindo, como o voluntário falou aí, é Deus consagrando, é Deus ungindo para dar força, para dar ânimo, para renovar o espírito do voluntário. Né? Eu cito a passagem de Davi, né? Quando Deus escolheu Davi, Deus mandou o profeta ir até os filhos, até Davi, né? E a unção de Davi foi Deus capacitando ele para reinar em Israel. Isso não aconteceria de imediato, mas a consagração foi preparando, foi dando força a Davi, dando ânimo, dando fé, despertando a fé, esclarecendo o que ele teria que enfrentar pela frente, né? E Davi foi o que foi no reinado de Israel. Então, é isso o resultado da consagração, é Deus colocando a sua unção sobre o servo para servi-lo. E o servir a Deus é ganhar almas, é fazer com que as almas cheguem a conhecer o Senhor Jesus, para que assim sendo o Senhor Jesus os direcione no caminho do reino de Deus, porque Ele mesmo diz que Ele é o único caminho que leva ao Pai. É verdade? Eu vou deixar um louvor, em seguida retornamos com mais um testemunho. Quero deixar uma boa tarde aqui para o meu amigo Jardel William, da linha base de cima. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a vida da sua família. Também quero deixar um abraço para sua esposa, o Vitor Hugo, né? Tive notícias hoje que foi retirado o último dreno dele, né? Da cirurgia que ele fez. E em nome de Jesus, logo logo ele estará em casa para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também uma boa tarde para a Silvaneide Gomes, né, que é a esposa do Jardel, que se encontra ainda em Fortaleza com o Vitor Hugo, mas que em breve estarão de volta à linha base. Que Deus abençoe a todos. Deus jamais permitirá que o filho seu ceda a vitória. Também está nos acompanhando aqui através do Face Cláudio Damasceno, o Marcos Filho e a Maria Ivonilde. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um dos ouvintes. Também aqui, através do Face da Rádio Caiçara FM, o Evandi Lima, ele diz é verdade, de algum comentário que eu fiz, e ele diz amém. Amém, guerreiro. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o desespero de perder. Mas é Deus que dá a última palavra. Ele te ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Também quero deixar uma boa tarde ao Giovanni da Silva, que está acompanhando a programação do Momento do Presidiário nessa tarde.
de domingo. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e de todos da sua família, em nome do Senhor Jesus. Que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Também quero deixar uma boa tarde para Lília Oliveira, que nos acompanha aqui através do Face da Rádio Caiçara FM. Que Deus abençoe grandiosamente a sua tarde. Ela diz boa tarde, que Deus abençoe também a sua tarde e abençoe a todos da sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Silvia Ramos, tenho 46 anos, sou estudante de engenharia ambiental e hoje atuo como funcionária pública. Eu tive uma infância muito boa, a infância até o começo da juventude, 12 anos. Quando foi no meu aniversário de 15 anos, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela. E minha mãe não aceitou essa traição, mas meu pai não aceitava a separação. Inclusive agrediu ela algumas vezes quando ela quis se separar. Então o que aconteceu? Ela virou alcoólatra. Nós até pensamos na época em interná-la por dependência química, porque a preocupação era muito grande dela conseguir se matar. Então eu tinha a minha mãe que cuidava de mim. E da noite pro dia o papel se inverteu. Então eu cheguei na minha mãe e falei para ela que se ela não parasse eu ia embora de casa, porque eu queria ter a minha família, porque a minha casa com os meus pais já não eram mais, a gente já não era mais feliz. E foi o que aconteceu. Eu casei com 20 anos, tive uma filha com 22 anos. Só que foi muito engraçado. Assim que eu tive a minha filha, a gente já começou a não se dar bem. Então eu falei, não, eu não vou viver o que minha mãe viveu, eu não vou viver a ignorância que a minha mãe viveu. Então eu resolvi me separar. E me separei assim, da noite pro dia. E aí, com 5 para 6 anos sozinha, eu conheci o meu segundo relacionamento. Eu descobri que ele tinha me traído. E assim como eu tinha prometido para mim, que eu ia me separar e eu ia procurar um homem mais novo que ele, porque eu queria dar o troco para ele, ele ia saber que isso estava acontecendo. Eu fiz. Eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava. Depois de um mês que ele estava morando comigo, veio a primeira agressão. Passou na minha mente o primeiro dia que meu pai bateu na minha mãe. Com 8 meses eu soube que ele era envolvido com o crime. Para mim não tinha saída, não tinha o que eu fazer. Para onde eu fosse, o que eu fizesse. E os meus filhos presenciavam. O meu filho, ele tinha na época 6 anos. E ele falou, mãe, não esquenta, porque eu tô crescendo. E quando eu crescer eu vou matar ele. Então é que eu pensei, não tem jeito pra mim, não tem como eu me separar, não tenho o que eu fazer, então eu vou me unir a ele, para que eu ficasse perto dele, para que ele não me batesse, porque eu não ia questionar, eu ia saber o que estava acontecendo. Eu me tornei, juntamente com ele, até por ser esposa dele, uma ameaça para a sociedade. Eu andava armada, ele andava armado, nós tínhamos uma .40. Então, até que em um desses crimes, nós fomos presos. Então, nós fomos presos pelo artigo 157, assalto à mão armada. Era um banco na época. E aí foi quando a ficha caiu. Aí, de verdade, eu vi que eu não era tão calculista. E olha o que eu fiz com a minha vida. E olha o que eu fiz com a vida dos meus filhos. Foi bem pior do que tudo que minha mãe passou. Próximo domingo era visita e era o Dia das Mães. Então, o que acontece? Eu falei, não tem mais jeito pra mim.
eu vou me matar porque aqui é o fundo do poço. Tô presa, aqui não tem mais o que fazer. E foi quando eu preparei a forca para receber minha visita, que eu sabia que ia ser minha filha e minha mãe, porque depois que terminasse a visita, eu sabia que ia voltar para a cela e ia me matar. Quando a minha filha entrou no portão, nas grades, ela veio correndo me abraçar e ela estava com um livro na mão. E eu lembro como se fosse hoje, ela falando: ó, mãe, hoje você tá aqui, então eu não posso te dar um presente, não é isso que eu queria te dar. Mas tem uma mulher lá fora que ela me deu esse livro e ela disse para eu trazer para você, que esse livro iria poder entrar. E é para você ler, mãe, porque quem escreveu esse livro também já ficou preso. E ele buscou a Deus e deu certo, e ela disse que vai dar certo com você. E esse livro era O Nada a Perder, do Bispo Macedo. Então eu subi para a cela, me despedi e subi. E aí eu olhei para a forca, né? Eu olhei para a Tereza, que estava na minha pedra, na cama onde eu dormia. Eu tinha que esperar a minha parceira de quarto dormir, porque é óbvio que se eu fosse fazer alguma coisa ela não ia deixar. E coloquei o livro lá, perto. E essa minha parceira não dormia. E olha que todas as visitas, ela já dormia rápido. E nessa ela não dormiu. E alguma coisa falava forte no meu coração para eu ler o livro. Aí eu peguei o livro umas 3 vezes na mão e jogava na cama, pegava e jogava. Até que teve um momento que eu fui ler. Tinha vida naquele livro. Cada palavra que eu lia era vida, me dava esperança, me dava vontade de viver, de acreditar que para mim tinha jeito. O que ele escrevia era o que eu estava vivendo. Então ele dizia: eu vivi, eu fiz isso, eu me apeguei à palavra de Deus, eu me apeguei a essa palavra, funcionou para mim, vai funcionar para você. Então, como eu sempre fui muito decidida em ver você fazendo, e por que para você funcionou, para mim não vai funcionar? Não vai funcionar. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer? Então eu vou fazer. Então eu falei com Deus. Eu lembrei do livro que eu li, eu lembrei da comunhão que o Bispo Macedo teve com Deus, das vezes que o Bispo Macedo se sentia só e foi falar com Deus, e ali eu prometi para Deus que se Deus me desse uma única oportunidade, uma única chance, não seria mais os meus cálculos, seria os cálculos dele, seria o que ele queria para minha vida. Se ele me desse uma chance, eu iria fazer tudo diferente. No dia seguinte, eu já fui atrás de uma Bíblia. E aí, no sábado seguinte, já tinha as reuniões da Igreja Universal dentro do presídio. E eu sou muito grata. Porque a partir dali, eu não parei mais de frequentar as reuniões. Eu fui me limpando do ódio, da mágoa, do rancor, daquela tristeza. Eu fui fazendo os propósitos, a palavra de Deus, fazendo o que a igreja nos presídios, né, nos ensinava, ler a palavra. Já foi mudando dentro de mim. Eu estava totalmente, eu estava presa fisicamente, mas o meu espírito não estava preso. E a única certeza que eu tinha era: não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o dia que eu sair, no mesmo dia eu vou para a igreja. Paguei tudo que tinha que pagar, fiz tudo que tinha que fazer, e ali eu já me entreguei mais e mais. Eu procurava obedecer, então eu soube que tinha que se batizar nas águas para eu morrer, para morrer o meu velho eu, para morrer tudo aquilo que eu era, aquela mulher vingativa, rancorosa. Então eu fui e me batizei nas águas. E aí continuou a minha caminhada, e eu ouvia falar do Espírito Santo,
que precisávamos ter o Espírito Santo para ter essa alegria por completo. Então eu busquei isso a semana inteira. Então eu orava, eu falava com Deus, eu lembrava de quando eu falava com Ele lá na cadeia e Ele me atendia. Então eu fiquei uma semana falando com Deus, uma semana, eu me lembro como se fosse hoje. Até que no sábado à noite dessa semana eu preparei a minha roupa, coisa que eu não fazia. Então eu ouvi o Bispo Macedo falar: olha, você vai dormir cedo, porque amanhã você vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu falei: amanhã. Eu sentei lá na frente, na segunda poltrona, e eu não tirei os olhos do altar. E aí quando começou o louvor, quando começou a busca com o Espírito Santo, eu fechei meus olhos e eu levantei a mão para os céus e falei: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus. Se o Senhor acha que eu sou digna de receber o Teu Espírito, eu estou aqui. E eu lembro que quando eu falei isso, eu lembro que sempre que eu falava com Deus era assim. E nesse dia eu falei com Ele lá, da forma que eu falava com Ele lá na cadeia. E eu lembro que quando eu falei com Ele assim, que eu pedi de coração, com vontade, com certeza, me veio uma paz dentro de mim, que é como se Ele estivesse me abraçando. Eu lembro como se fosse hoje, Ele me abraçando e Ele dizendo: eu sou contigo, minha filha. E aquela alegria, aquela vontade de chorar, aquela vontade de sair correndo, de falar para as pessoas que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aquela alegria foi muito bom, muito grande, foi maravilhoso. A certeza de que eu não estava mais sozinha, de que poderia acontecer, é uma certeza que não dá para falar, é uma alegria. Já não existia mais dentro de mim uma insegurança, não existia mais o rancor, isso tudo não existia, como se não existisse naquele momento. Eu não tinha mais medo. Naquele momento eu nem lembrava mais quem eu tinha sido. Aquela Silvia que era fria, calculista, que só pensava em vingança, que só pensava em fazer o mal. Hoje existe uma outra Silvia. Uma Silvia que leva vida, uma Silvia que leva esperança, uma Silvia que tem o prazer de falar para você: tem jeito, teve jeito para mim. Olha quem eu fui. Hoje, quando eu vou falar de Jesus, eu tenho prazer em dizer o que Deus fez em minha vida. Eu tenho prazer em dizer quem é o Espírito Santo, do que você é capaz com o Espírito Santo. Hoje meus filhos têm orgulho da mãe que tem. Hoje eles podem dizer que eles têm uma mãe. Hoje eles também estão na presença de Deus comigo. Hoje nós somos uma família feliz. A gente até ouve falar como essa casa tem paz. Graças a Deus. O recado que eu dou para quem está me vendo hoje é que para sua vida tem jeito. Teve jeito para mim. Basta você tomar uma decisão. Basta você querer conhecer o Senhor Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, jamais eu estaria aqui hoje. E se Ele não estivesse comigo, jamais eu conseguiria hoje dar um passo. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo. Eu sou muito, muito grata à Igreja Universal. Eu não consigo imaginar como as pessoas conseguem falar mal da Igreja Universal. Eu digo graças a Deus hoje que o Bispo Macedo um dia foi preso e contou a história dele, que me alcançou dentro do presídio, para hoje eu estar aqui. Olha que testemunho glorioso, né? O testemunho da Silvia. Talvez você é familiar de interno, né? Você é mãe, esposa, pai, filho. E talvez você olha para a vida do seu ente querido e fala: como ele vai mudar? Né? Tudo que ele fez, como que levou ele atrás das grades, como é que ele vai mudar?
Sabe por que ele já não mudou? Porque você não mudou o seu pensamento. Porque se você cresce, se você depositasse a sua fé, né, buscando a Deus pelos seus familiares, ele já teria mudado. Você vê, olha como Deus faz para alcançar, né, alguém dentro do presídio. Deus usou uma criança, né? Claro, Deus usou os voluntários da UNP que estavam lá fora, ajudando os familiares, dando assessoria aos familiares lá fora, e foi dado o livro a uma criança para levar para dentro do presídio, para levar para a mãe dele, né? E a criança, na sua inocência, ainda disse: mãe, não era esse o presente que eu queria dar para você. Realmente, para a criança não era, mas para Deus era o presente excelente, né? Que foi esse livro, através da leitura desse livro, que ela viu que o bispo foi preso, né? E através do testemunho do bispo, Deus, o Espírito Santo, alcançou a vida da Sílvia. Então, o que é que eu digo para você, familiar? Talvez o seu filho, o seu esposo, a sua esposa, né, já não foi transformado porque você não tem usado a fé, né? Você tem desanimado, você tem desistido, você tem olhado como algo impossível. E não é impossível, para Deus não, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, não é o Deus do possível. O que está ao nosso alcance é nós que temos que fazer. Mas talvez você já fez o que você tinha que fazer, você já pagou advogado, você já correu atrás de tudo para que ele venha sair, mas será que Deus quer que ele saia do mesmo jeito? Tenho certeza que não, porque a decepção para você será maior, como muitos já têm passado por essa decepção. O familiar sai, com poucos meses está de volta para dentro do presídio. Então pode até estar parecendo demorado, mas Deus está trabalhando. É nisso que você tem que crer. Essa fé que você tem que determinar. Se está demorando para mim, que sou ser humano, mas Deus tem o tempo dele. E Deus está trabalhando, Deus está transformando o meu ente querido, para que quando ele vier aqui para fora, ele vai vir como um cidadão, né? Para viver na sociedade, para viver em família, não para ser mais uma decepção voltando novamente para dentro do presídio. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer fazer, mas para isso precisa da sua participação. Você vê que para Deus enviar um livro para dentro, para chegar até a Sílvia, Deus teve que usar os voluntários e Deus teve que usar a filha. Então Deus quer te usar, mas será que você tem deixado ser usado por Deus para ajudar o seu familiar, para buscar a Deus por ele? Não sei, mas vale a pena você refletir, tá bom? Eu quero deixar uma boa tarde para o pastor Assis Rodrigues, que nos acompanha aqui através do Face Cláudio Damasceno. Pastor Assis já passou aqui na cidade de Morada Nova. Que Deus abençoe o senhor, pastor, e toda a sua família. Também a Gerliane Gomes, de Limoeiro do Norte, né? O seu Pedro, a qual mando um abraço aí para o seu Pedro. Ao Alisson Bezerra, que Deus abençoe grandiosamente todos aí da cidade de Limoeiro do Norte. Aos voluntários da UNP, né? Ao Alisson, eu só lembro muito bem do nome do Alisson Bezerra, esse eu não esqueço. Dos demais, perdão, mas eu não lembro. Mas que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Liliane Oliveira, ela diz: hoje é o meu aniversário, está aqui através do Face da Caiçara FM. Hoje é o meu aniversário, mas eu estou triste, porque tenho um filho preso em Pacatuba. Minha amiga, é o que eu falei aqui agora há pouco, né? Acredito que, não sei a cidade onde você mora, né? Só falou aonde o seu filho está preso, Pacatuba, mas eu acredito que aí onde você mora tem uma Igreja Universal. Eu acredito. Então, procura o grupo da UNP na Igreja Universal, eles vão dar uma assessoria, eles vão dar uma assistência à senhora, né? E busque a Deus, né? Use a fé, leve uma peça de roupa, leve uma fotografia, né? Nos dias das visitas, se for permitido levar um livro, uma Bíblia, consagra no altar, leva até ele. Você vê que esse livro transformou a vida da Sílvia, né? Então é a fé, pessoal, é o exercício da fé que faz o milagre acontecer. Enquanto a gente ficar chorando, ficar agindo pelo sentimento, eu sei que a senhora está sofrendo, a senhora é mãe, o familiar, eu costumo dizer que é os que mais sofrem. Tudo bem que eles estão sofrendo lá dentro,
mas eles fizeram por onde está lá. Mas a família está sofrendo sem ter feito nada por isso, para passar por isso, né? Então, eu sei que vença esse sentimento, essa tristeza, transforma essa tristeza em fé para buscar a Deus pelo seu filho, tá bom, amiga Liliane Oliveira? E Deus vai abençoar a vida da senhora e a vida do filho da senhora, tenho a certeza disso, em nome do Senhor Jesus. Também quero deixar um boa tarde ao Renato Bussi, ele diz: boa tarde, Novo Hamburgo, RS, né? Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a cada ouvinte dessa programação. Eu vou deixar aqui mais um louvor, em seguida nós retornamos para darmos continuidade a essa programação, Momento do Presidiário. Fique com esse louvor bonito. Não adianta disfarçar, você não me engana na hora do sufoco. Também quero deixar uma boa tarde aqui para o Josimar Silva, que acompanha aqui através do Instagram Cláudio Damasceno, a Dona Marli, ali na Lagoa Funda. Ela diz: boa tarde minha amiga, que Deus te abençoe. Também ao Francisco Wagner, voluntário do grupo da UNP aqui da cidade de Morada Nova. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês, ouvintes dessa programação. E ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa pega fogo? Não fique envergonhado, eu sei dos teus segredos, conheço os teus problemas, suas dores, os teus medos. Comigo não tem nada que temer daqui pra frente. Você vai ver que a vida vai ser bem diferente. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo. Também quero deixar uma boa tarde ao José Araújo de Oliveira, que nos acompanha aqui, acompanha essa programação aqui através do Face Cláudio Damasceno. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora, vira teu coração tudo pra mim. Não adianta disfarçar, você não me engana. Na hora do sufoco é a mim que você chama. Vai correndo perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa fica fogo? Não adianta mergulhar na droga ou na bebida. Não é bem por aí que você vai achar saída. Vai correr no perigo e ainda esconde o jogo. Será que você só vai me ouvir depois que a casa fica fogo? Não fique envergonhado, eu sei dos teus segredos, conheço os teus problemas, tuas dores, os teus medos. Comigo não tem nada que temer daqui pra frente. Você vai ver que a vida vai ser bem diferente. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora, e dá teu coração tudo pra mim. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora, e dá teu coração tudo pra mim. Reage, levanta, sacode essa poeira. Eu prometi, eu vou estar contigo a vida inteira. Chegou a sua hora, não jogue tudo fora, e dá teu coração tudo pra mim. Eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse, ela levava um tiro. Eu não queria ajuda de Deus, eu não queria ajuda de pastor, eu não queria ajuda de padre, eu não queria ajuda de ninguém. Meu nome é Walter, tenho 35 anos, sou empresário. Eu entrei no mundo do crime quando eu estava para completar 18 anos de idade. Eu fui trabalhar no centro da cidade como um funcionário qualquer. Meu primeiro crime foi habilitação de celular. Na época não tinha chips, né? Eram linhas. E eu comecei a habilitar
os celulares. A gente pegava a linha virgem das operadoras e colocava para dentro e para fora dos presídios. Eu clonava cartão, eu clonava cheque, eu colocava a arma na cara da pessoa e se ela reagisse, ela levava um tiro. E eu fui parar em Pernambuco para passar um carnaval. Chegando lá em Pernambuco, passaram para a gente uma situação, né, um roubo, que era uma loja de celular. E aí foi nesse roubo que eu acabei indo preso. Bom, nessa época eu não era católico, não era evangélico, não tinha crença em nada. Minha mãe até frequentava a Universal, eu respeitava a fé dela, mas eu não queria saber de nada das coisas de Deus. Eu não queria ajuda de pastor, eu não queria ajuda de padre, eu não queria ajuda de ninguém. Eu queria sair daquela situação e eu sabia que eu ia sair com a força do meu braço. E me envolvi com os traficantes do raio, que colocavam drogas, armas para dentro do raio. Tinha 2 pavilhões, o pavilhão de cima e o pavilhão de baixo. E a gente começou, eu e mais esse parceiro começamos a dominar o pavilhão de cima. E aí começou uma pequena discussão lá, que estourou uma rebelião. E nessa rebelião morreu uma pessoa, teve várias outras pessoas que ficaram feridas lá, colchão pegando fogo, aquele inferno. Foi ali, sem dúvida, o pior momento da minha vida. Quase me mataram, me quebraram inteiro. Eu tenho marca em várias partes do meu corpo da surra que eu levei naquele dia. E aí me jogaram nessa solitária, né, que é o castigo. Quando eu entro todo ensanguentado, tava todo sujo de sangue. Eu olho para a poltrona lá, para a cama, para a pedra, né, onde a gente deita, e aí abandonaram uma Bíblia em cima dessa pedra. A Bíblia já estava velha, já com algumas páginas arrancadas, mas uma Bíblia média, né? E aí eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler para passar o meu tempo, porque eu sabia que no mínimo 30 dias eu ia ficar ali. E aí, lendo a Bíblia, Deus foi falando comigo. Foi o próprio Deus, porque naquela situação eu não tinha um pastor que fosse me visitar, não tinha ninguém, um padre, não tinha igreja lá dentro, não tinha nada. Então eu peguei aquela Bíblia e comecei a ler mesmo para passar o tempo, e aí o próprio Deus foi falando comigo. E aí foi nascendo dentro de mim uma vergonha. E foi vindo as consequências na minha cabeça do que o crime trouxe para mim. E aí eu falei para Deus que se Ele me desse mais uma chance, que quando eu saísse dali eu ia servir a Ele. Eu ouvi Deus falando comigo, sai dessa vida. É aquela voz que ficava martelando mesmo na cabeça. E eu lendo eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a ler os evangelhos, né? Comecei a ler por Mateus e vi tudo que Jesus fez por mim. Me incluí naquilo, né? Embora eu só ouvia falar de Jesus. Aí eu comecei a ler e comecei a entender sobre as coisas de Deus. Li sobre a paciência de Jó e fui vendo ali que tinha jeito para mim também. Eu estava fraco fisicamente, né? Porque eu não estava comendo direito, mas o meu espírito estava forte. Eu estava me alimentando das coisas de Deus. Era eu e Deus, eu ouvia a voz de Deus todo santo dia, através da palavra dele. Eu lia a palavra dele todos os dias ele vinha com uma palavra para me fortalecer. E minha mãe lutando por mim, ela fez uma fogueira santa para me tirar daquela situação. Ela já vinha fazendo, ela fez algumas campanhas, mas como ela mesma falou para mim depois que eu saí, ela fez uma que mexeu com ela. Aquela que ela ficou na dependência de Deus totalmente, ela deu tudo, ela pegou um mês, ela tem um salão de cabeleireiro, ela pegou e trabalhou um mês inteiro, não pagou conta nenhuma, ela foi só juntando dentro de um envelope, tirou o dízimo e foi pro altar com tudo, ela colocou tudo que ela tinha lá. E uma semana depois do altar, do sacrifício, o voto que a minha mãe fez abriu as portas. Menos de um mês eu já estava saindo daquele lugar, ganhando a minha liberdade. Uma semana depois eu estava chegando em São Paulo. Comecei a participar das reuniões e com menos de um mês de igreja eu já estava me batizando nas águas, morrendo totalmente para esse mundo. Eu ouvi falar que para a minha vida mudar totalmente, para eu conseguir ficar firme com Ele, não voltar para o crime, não voltar para a vida que eu tinha mais, eu tinha que ter o Espírito Santo. Aí fui me afastando das más amizades, fui abrindo mão de tudo aquilo que desagradava a Deus. Com 5 meses na igreja, eu buscando, de tanto insistir, numa quarta-feira à tarde, e eu fui lá para frente do altar. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais, eu não quero saber de dinheiro. Eu sei que o senhor está vendo aí que eu já estou 6 meses andando de ônibus, andando de a pé, pagando tudo que eu fiz de errado, agora eu estou pagando. Agora a única coisa que eu quero para permanecer na tua presença é o teu Espírito. E buscando na frente do altar me veio uma alegria que não dá para escrever, né? Uma coisa diferente de tudo que eu já tinha percebido na minha vida. Eu fui me inundando, uma coisa maravilhosa. Eu saí da reunião, uma nova criatura. Depois do que aconteceu naquela quarta-feira, eu percebi que aquela voz que eu ouvi dentro da solitária para eu entregar minha vida para Jesus, que eu ouvia no pátio do presídio, para eu não me envolver com nada de errado, eu passei a ter aquela plenitude dentro de mim. Eu passei a ter aquele espírito dentro de mim.
Então a minha mente mudou. Eu não era mais apenas um ex-presidiário. Eu já era a própria bênção. Então, para mim, não teve apego a coisas materiais. Se eu já tinha o maior bem dentro de mim, não tinha por que ter apego a coisas materiais. E aí chegou a Fogueira Santa, eu coloquei tudo que eu tinha. Logo depois dessa primeira Fogueira Santa, Deus me abençoou na vida sentimental. Eu não estava nem buscando, e aí Deus me trouxe uma pessoa maravilhosa. Me casei, e logo depois do nosso casamento, a gente estava numa situação financeira apertada. A gente se casou, foi abençoado na vida sentimental, mas ainda faltava a vida econômica. A coisa não andava, a coisa ainda estava meio amarrada, né? E aí veio a Fogueira Santa, a gente tinha ganhado alguns móveis, né? A casa estava toda mobiliada, mas... E aí eu, em comunhão com a minha esposa, nós conversamos, vamos colocar tudo que a gente tem no altar. Sai a geladeira, daqui a pouco sai a cama, daqui a pouco sai isso, daqui a pouco... Toda a casa, a gente pegou tudo. Eu fiquei com uma roupa no corpo, na época de maio, a gente dormindo no chão, não tinha nem um lençol, nós fizemos questão de não deixar um lençol, de dormir no chão mesmo, na cerâmica. Ficamos dormindo aí por um período, aí não sei, uns 2 meses mais ou menos nessa situação. Aí dali pra frente a gente viu a mão de Deus, a coisa começou a acontecer. Tinha uma fábrica de banheira na frente da minha casa, eu passava todos os dias ali, eu nunca tinha visto aquela fábrica. E aí eu fui trabalhar lá de empregado, daí eu entrei lá, ninguém me dava uma oportunidade, mas eu era uma bênção pro meu patrão. Tudo que ele me pedia estava na mão, a gente era parceiro, eu corria com ele mesmo. Eu me tornei um melhor funcionário que já passou ali, fui um dos melhores vendedores que teve. E aí teve uma outra Fogueira Santa que eu dei um carro que era o melhor carro que eu tinha. Deus me deu uma visão. Ele falou que você já é uma bênção. Enquanto você ficar trabalhando para os outros, você não vai ter o que você quer. Eu quero que você seja patrão, não quero que você seja mais empregado. E aí nasceu o desejo de eu montar a minha empresa. Na região onde eu moro hoje, em Cotia, o cara estava falido, uma empresa valiosa, bem no meio da Raposo Tavares mesmo, uma empresa muito boa, e o cara estava quebrando. E aí ele me vendeu a loja praticamente sem dinheiro, num preço muito abaixo do que vale de mercado. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem a loja, né, que está crescendo, graças a Deus, está prosperando a cada ano. Nós temos um galpão que a gente alugou recentemente para fazer a montagem das banheiras. A gente montava tudo num espacinho, hoje a gente precisa de um galpão grande, porque Deus tem abençoado as vendas. Hoje a gente acabou de comprar uma casa num condomínio fechado, condomínio que tem todo o lazer para nossa família, tem piscina, tem pista de corrida, academia, tem tudo. Hoje a gente anda de carro, o carro que a gente quer, e hoje a gente abençoa mais de 10 famílias que trabalham direta e indiretamente para mim. Hoje eu sou uma bênção para essas famílias, eu sou uma bênção para minha esposa, eu sou uma bênção para os meus filhos. Meu maior patrimônio é o Espírito Santo. Porque é Ele que me direciona, foi Ele que me deu coragem para sair de uma empresa que eu tinha um salário razoável, que eu bancava minha família, e sair com a mão na frente e outra atrás para um negócio que eu nem sabia se ia dar certo. Então, a maior bênção que eu tenho hoje na minha vida é o Espírito Santo. E o altar, para mim, ele representa Deus, de fato. Foi no altar que eu sacrifiquei a primeira vez, que eu me libertei. Foi no altar que eu recebi o Espírito Santo. Foi no altar que eu me casei. Foi no altar que eu construí o meu patrimônio. O altar para mim é tudo. E a voz de Deus continua me conduzindo, continua me chamando, e eu não tenho medo, eu continuo subindo ao altar. Meu Senhor, amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu intercedo, meu Pai, pela vida de cada um dos ouvintes dessa programação. Meu Pai, aonde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, esteja chegando através dessa programação a voz do meu Senhor, que esteja chegando, meu Pai, os anjos do meu Senhor, para ir em direção a cada vida, a cada pessoa. É isso que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual a situação essas pessoas estão passando, e nem preciso saber, meu Pai,
porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então o Senhor sabe tudo o que se passa na vida de cada um dos ouvintes dessa programação. Meu Pai, aonde estiver chegando, meu Pai, as ondas amigas dessa emissora, esse programa, meu Pai, Momento do Presidiário, que chegue as bênçãos do meu Senhor na vida desses ouvintes, meu Pai. Meu Deus, consagra esse copo com água. Meu Deus, transforma essa água na medicina do céu. Aquele que se encontra, meu Pai, depressivo, aquele que se encontra com o câncer, aquele que se encontra no estado terminal, meu Pai, se ele manifestar a fé dele, meu Pai, através desse elemento a qual estamos apresentando ao meu Senhor, é impossível que ele não seja curado, porque o Senhor é o Deus do impossível. Talvez essa pessoa está no estado terminal, o que os médicos podiam fazer já fizeram, então desenganaram ela, mas não foi Deus que te desenganou, foi os médicos, eles fizeram o que estava ao alcance deles, mas deposita sua fé no Deus do impossível e o milagre ele vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se você crê, beba da sua água com fé, crendo no milagre em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final do programa Momento do Presidiário. Eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, porque estou indo para outra missão a 22 quilômetros aqui da cidade. Mas fique todos com Deus em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma boa tarde também para vocês que nos acompanham através do rádio convencional, que eu sempre esqueço, perdão por sempre esquecer. Mas que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada ouvinte da Rádio Caiçara FM, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau, até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estarei de volta com mais um programa Momento do Presidiário. E se Deus não permitir que esse servo esteja aqui no estúdio, ele enviará outro servo, porque como eu sempre falo, na obra de Deus, ninguém é insubstituível, ele sempre enviará outro servo para fazer a sua vontade. Tchau, tchau, tenha todos uma boa tarde, um bom início de semana, tenha uma semana abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique todos com Deus. Problemas vêm pra me atingir, só pra me fazer parar. Chego até me enfraquecer, sem forças pra caminhar. Até que então, no desespero, me ajoelho e clamo a Deus. Sinto sua presença do meu lado, me dizendo assim: eu estou contigo, pra que temer? Se estás cansado, eu te dou poder pra caminhar.